Doutor, eu fiz esse início de programa exatamente para já começar a desmistificar um pouco essa questão. O senhor concorda comigo que antigamente as pessoas nem diziam o nome? Estou com aquela doença. Eu estou com uma inflamação, até mesmo no passado não se falava tão abertamente para o paciente, né? Eu ainda peguei uma época, o final de uma época, assim, que algumas vezes eu tive, assim, alguns professores ainda há 20 anos atrás diziam, olha, o paciente, vamos falar que tem uma inflamação. Então, assim, muito felizmente isso mudou. Não é? Mas mudou também em função dos médicos, que estão com outra visão. Isso, com outra visão, e a partir de estudos que mostraram que isso é muito, muito ruim para os pacientes. Né? E, assim, esconder uma verdade, e isso leva a um isolamento muito grande dos pacientes. Então, isso realmente é muito deletério, e quanto mais aberta for a comunicação entre o médico e o paciente, já existem diversos estudos que demonstram que isso traz muito benefícios para o paciente e para a família também. Então, aquela postura assim, habitual, não vamos dizer para o meu familiar que é um câncer, que isso daí realmente, assim, na grande maior parte das vezes, é muito deletério. Então, é importante que o médico entenda aquela preocupação da família, aquele medo, e mesmo do paciente também, mas que coloque para a família, explique que isso não é bom a curto, médio e longo prazo para o paciente, e que o médico também tem que ter a sensibilidade que aquelas pessoas estão muito angustiadas, estão querendo proteger. Certo. Então é importante que o médico entenda e com jeito, tu usaste a palavra, com tranquilidade, né, vá introduzindo devagarinho a questão e até expor da maneira mais completa possível e de acordo com a compreensão do paciente. Perfeito. Né? Que também você não vai... as pessoas têm um tempo para absorver qualquer questão na vida, né? Então o médico tem que adequar essa mensagem àquele paciente particular. Não existe uma fórmula pronta, mas a mensagem que eu queria deixar é que realmente é muito importante que essa conversa seja mais franca possível para que o paciente entenda o que está acontecendo consigo, Claro. para que se possa, a partir daí, se formar uma relação médico-paciente, família, né, Claro. psicólogo, equipe de saúde bem forte para enfrentar o problema que está acontecendo de uma maneira serena e com uma palavra e com planejamento. Claro. Mas o senhor está falando de um médico com esse novo perfil, né? É um médico com uma sensibilidade de perceber que hora que aquele paciente tem condições de ouvir e de que forma isso vai ser dito, né? Porque o paciente também, ele faz toda aquela fantasia, né? Quer dizer, ele começa a perceber que pediram determinados exames, né? Já vem o vizinho diz alguma coisa, vem o familiar diz outra. Exatamente. Então, muitas vezes ele faz realmente o que era um animalzinho pequenininho, vou fazer a analogia, um ratinho, ele vê um elefante na frente dele. Exatamente, um dragão, né? Exatamente. Então, quando se coloca, quando se enquadra o problema, se coloca exatamente o que está acontecendo, então, em geral, é muito tranquilizador. Na minha experiência, os pacientes se sentem muito mais tranquilos. E esse dizer para o paciente, doutor, independente da idade, porque tem muita gente, a gente sabe, quando fica velho, os filhos passam a ser pais dos pais, né? É dizer assim, não, para proteger, não vamos dizer para o velhinho que ele está com isso. Você já pegou essa situação, cotidianamente, né? Cotidianamente. E como é que se faz? Olhe, então, é assim, em país civilizado, os médicos atualmente, que ainda não é o nosso caso, assim, o Brasil, né? Claro. Nós estamos avançando nesse sentido, mas existem cursos para uma formação médica, já desde a faculdade, de como ele melhor se comunicar com o paciente. E dentro de cursos, assim, nesse sentido, existem capítulos. A Sociedade Americana de Oncologia, por exemplo, tem CDs, cursos em CDs, com situações reais para os alunos e próprios oncologistas estudarem e verem como colocar a questão. Então, isso é uma habilidade que está sendo, principalmente mais em países da América do Norte e Escandinávia, ensinado para médicos. Claro. Como passar essa informação de uma maneira serena e tranquila e de acordo com a capacidade que o paciente tem
de uma maneira não tão técnica. Certo, porque até pouco tempo os médicos não recebiam isso, nem são em todas as instituições formadoras que oferecem esse preparo para o médico. Pois não, né? De como dizer, de como falar. E quanto antes descobrir, sempre melhor, né, Sempre doutor? melhor, sempre melhor. Sem dúvida nenhuma, porque as chances de cura aumentam, indubitavelmente, e eventualmente, quando uma cura não é possível, a chance de tornar essa doença um pouco mais crônica e também um melhor controle de sintomas, tudo melhora quando o diagnóstico é feito mais precocemente, né? Sem dúvida nenhuma. E na terceira idade, mais homens ou mulheres são atacados de câncer? É praticamente meio a meio, não certo. é? E o que está acontecendo atualmente a nível mundial e aqui no Brasil também, a incidência está aumentando muito, porque as pessoas estão vivendo mais. Claro, com certeza. Então, o câncer ele é basicamente uma doença de pessoas de mais idade. Assim. Apesar de poder acometer, claro, crianças, jovens, mas ela é basicamente uma doença de pessoas de terceira idade. E o que está se vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, já existe uma previsão em 2020, que vai faltar oncologistas para tratar as pessoas. Se continuar essa incidência, vai faltar oncologistas. Então, lá eles estão desesperados para formar médicos especialistas para poder atender essa demanda que vai ocorrer, que eles já sabem que vai ocorrer. Claro, mas eu quero um dado seu. Atualmente, qual é a possibilidade de cura em percentual? Olha, mais de 50%? Isso varia muito do tipo de câncer e do momento em que ele é diagnosticado. Né? Depende, é muito específico. É isso que eu falei no início do programa, exatamente. É muito específico, assim, sabe? Não existe... Então, como regra geral, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Não é isso? O que me parece como leiga nesse caso é que o que a gente percebe é que a gente ouve muito mais situações de cura de câncer do que antigamente. Exatamente, São as medicações, a cada 6 meses a medicina muda, né? A cada 6... Então, a medicina... em termos, né? A medicina eu creio que ela é muito... Se eu estou dizendo bobagem, me corrija. Não está falando. Não, existem muitas medicações novas entrando, mas existe ao mesmo tempo, as curas estão aumentando muito também pelos diagnósticos mais precoces. As pessoas, felizmente... Perfeito. O tema câncer, né, está sendo desmistificado, aqui uma prova somos nós aqui conversando. Somos nós aqui falando de câncer, exatamente. De maneira tranquila, serena. Então, o diagnóstico está sendo mais precoce, as pessoas estão sendo... As chances são maiores de cura, existem novas medicações, existe uma melhor compreensão dos mecanismos fisiológicos e os tratamentos estão se tornando frequentemente menos agressivos. Então, estão respeitando mais a fisiologia do paciente. Né? Certo. E, pegando específico, se você me permite, a questão da terceira idade, né? do entre aspas, né? Os velhinhos que muitas vezes estão... Eu tenho pacientes meus de 75, 80 anos que estão muito mais ativos que eu, assim, os velhinhos entre aspas, né? Não vamos tratar porque está muito velhinho, vamos só dar um remedinho para dor, etc, etc. Isso assim, está mudando radicalmente, porque, como nós conversávamos antes, existem, por exemplo, sociedades internacionais de oncologia, de especialistas de tratamento do câncer, voltados para a terceira idade. Perfeito. Especificamente existe uma chamada CIOG, Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica, com base na Suíça, em Genebra, e que o presidente é um brasileiro, por incrível que pareça. Maravilha! Dr. Matti Apro, mora na Suíça há 20 anos. Eu conheço pessoalmente uma pessoa fantástica. Então, essa sociedade, esses médicos basicamente europeus, esse movimento é basicamente europeu, eles estudam as particularidades do paciente idoso. Por exemplo, a filtração renal diminui, a função hepática diminui um pouquinho, a quantidade de água do organismo diminui. Então, os tratamentos têm que ser adaptados a essa condição fisiológica da pessoa. Então, aquela ideia que o tratamento é muito tóxico para um paciente de mais idade, realmente, se você for tratar uma pessoa de mais idade como uma pessoa de 40 anos, vai ser tóxico. Então você tem que adequar o seu tratamento à situação específica. E isso a medicina está fazendo? Sim. Não, eu não esqueci, não. Eu vou encerrar, que nós vamos para o intervalo, depois eu vou ter a psicóloga aqui, mas eu não esqueci, não. Eu vou dar o telefone do doutor, senão vocês ficam ligando para a gente, né? 3525-0197. 3525-0197. Ou 3346
4102. 3346-4102.